Quanto aos tumores das vias biliares, marque a correta. Cerca de 50% apresentam cálculos na vesícula biliar. O colangiocarcinoma pode estar relacionado a retocolite ulcerativa, colangite esclerosante e doença de Caroli. Cerca de 10% dos pacientes com colangiocarcinoma podem apresentar fibrose hepática congênita. O tumor de Klatskin não faz parte do grupo de colangiocarcinomas. Os tumores das vias biliares são muito comuns e correspondem a 11%. Então já dá algumas coisas que dá para a gente cortar meio de cara. Vamos dar uma olhada, uma revisada rápida e fechar essa questão. Isso aqui a gente já mostrou em outras provas, já mostrou na questão, uma questão ou duas para trás. O que é importante aqui? Você saber que os colangiocarcinomas eles podem se apresentar, são tumores epiteliais que vão se apresentar em qualquer lugar da árvore biliar. Então eles podem estar na via biliar extrahepática ou intrahepática, tá? Então eles podem estar desde a papila ao colédoco. O tumor de Klatskin na confluência dos hepáticos comuns talvez seja o mais comum, talvez seja o mais cobrado na prova, tanto na prova com imagem como na prova teórica. Eles gostam de colangiocarcinoma intrahepático formador de massa e às vezes usam como diagnóstico diferencial com hemangioma, falando na prova, né? Então a gente já falou da importância de você entender a via biliar anatomicamente para que você identifique a partir de um padrão de dilatação da via biliar aonde está a lesão e chegue no seu diagnóstico mais provável. Esses tumores epiteliais, os colangiocarcinomas, eles não são comuns. Se você parar para pensar aí, você deu poucos diagnósticos desse ao longo da sua vida. Talvez tenha passado a residência toda, tenha visto 2, 3. No R4 em medicina interna, aí sim você começa a ver mais coisas relacionadas a isso. Mas pode ser que você trabalhe em uma clínica por um longo tempo e não dê um diagnóstico de um colangiocarcinoma. Aí vai falar que são 10 em 100 mil, 15 em 100 mil, isso vai variar um pouco de lugar para lugar, mas o fato é que eles não são comuns. Tá? Esses termos comuns, incomuns, em prova, é difícil a não ser que uma coisa seja muito comum, porque aí fica óbvio, mas é difícil você quantificar porque é um termo muito amplo. Então presta atenção nesse tipo de termo. Então, incomum / raro, e aí tem uma lista grande de fatores de risco. De cara, você tem que prestar atenção na doença de Caroli e no cisto de colédoco, né? São as doenças císticas, são o padrão de doença cística da via biliar. Por quê? Essas patologias elas aumentam em até 15, 20% a chance do paciente desenvolver um colangiocarcinoma. E aí, o que é importante aqui? Ele fala lá de cálculo na vesícula biliar, uma das alternativas. A relação com colelitíase, ela ainda não está tão clara quanto a relação com colédocolitíase e principalmente cálculo na via biliar intrahepática. Essa relação de cálculo na via biliar em detrimento de cálculo na vesícula está diretamente relacionada ao aumento do risco. Aí você tem outras patologias como a colangite esclerosante primária, retocolite ulcerativa e a cirrose, seja causa viral ou seja causa alcoólica. Lembra lá, a gente já falou de uma questão, diagnóstico diferencial de lesões hepáticas. Uma das primeiras coisas que você olha é: o fígado é cirrótico ou não é? Se o fígado for cirrótico, você vai pensar em HCC e vai pensar em colangio. E a partir daí você vai avaliar as características tomográficas ou da ressonância em relação à lesão. E aí tem uma trívia de prova, um contraste que era usado em 1900 e bolinha. Provavelmente saiu de uso nos Estados Unidos década de 50. Então lá você praticamente não tem pessoas vivas que usaram esse contraste, que é o torotraste, mas ele é bem cobrado em prova. Assim, à medida que os casos não existam mais, vai perder o sentido cada vez mais que se cobre essa alternativa, mas como é um nome bem diferente,
guarda que o colangiocarcinoma tem esse torotraste aí no meio do caminho. Quanto aos tumores das vias biliares, marque a correta, cerca de 50% apresentam cálculos na vesícula. Lembra que eu te falei que a relação com a vesícula biliar, cálculo de vesícula biliar, não está tão clara, que a relação está mais clara com cálculos dentro da via biliar intrahepática e extrahepática, não dentro da vesícula. O colangiocarcinoma pode estar relacionado a doenças intestinais inflamatórias, retocolite ulcerativa, colangite esclerosante e doença de Caroli ou cisto de colédoco, beleza. Cerca de 10% dos pacientes com colangiocarcinoma podem apresentar fibrose hepática congênita. É uma alternativa solta, né? Essa relação não está tão bem estabelecida. O principal perfil do paciente que tem colangiocarcinoma é o paciente de 60 a 70 anos, é onde você vai achar. Então, esses pacientes de fibrose hepática congênita, né, são uma minoria dentro de uma coisa rara, que é o colangiocarcinoma. Então, a alternativa estatisticamente fica improvável, mas eu concordo que é uma alternativa que poderia causar dificuldade para você se você não soubesse os principais fatores de risco dos tumores das vias biliares. O tumor de Klatskin não faz parte, ele faz parte e provavelmente ele é o protótipo da questão de prova, tá? Os tumores das vias biliares são muito comuns. Não, eles não são muito comuns, né? Lembra ali que a gente deu uma estatística média ali de 6 a 10 para 100 mil. Então é muito incomum / raro. Nesse caso aí, provavelmente a sua experiência pessoal vai pesar a seu favor para você acertar essa questão. Resposta correta, letra B de bola.